Olá pessoal, bem-vindos à aula 6 de Sistemas de Produção. Nessa aula eu vou falar com vocês sobre a parte de movimentação dos sistemas. Então, a parte de movimentação, ela é muito importante, né? Ela é necessária para que todas as atividades sejam feitas com relação ao produto, né? A movimentação ela sempre faz parte do sistema de produção, dependendo do sistema isso pode variar, né? Nos sistemas de produção em massa, o que geralmente acontece é que o produto se move para sofrer os seus processos de produção. Então você tem o seu sistema de produção e o produto ele se movimenta dentro do seu sistema e vai sofrendo os processos para que ele termine no final com o produto pronto, né? E em sistema de produção da classificação que a gente viu de produtos únicos, geralmente são os recursos que se movem em torno do produto para que ele seja produzido. Então, um exemplo dessa situação seria um edifício, né? Construção de edifício, os recursos são levados até ali e o produto em si, que é o edifício, ele não se move, são agregados elementos a ele e os recursos se movem em torno dele. Então, olhando aqueles sistemas de produção que a gente viu na classificação tradicional do ponto de vista de movimentação. A gente tem aqui a produção em linha, a movimentação é constante no ritmo da linha, né? Esse ritmo da linha ele recebe o nome de takt. Esse takt significa o intervalo de tempo o intervalo de tempo máximo que um produto vai ficar dentro de um posto de trabalho, né? Ou seja, que uma determinada operação qualquer que é necessária para a produção desse produto, dessa peça ou o que quer que seja, seja feito no posto de trabalho. Então, se o ritmo da linha, por exemplo, é 2 minutos, significa que em cada posto de trabalho o processo tem que levar no máximo 2 minutos. Né? Então, cumprindo isso aqui, se de repente tem um determinado processo que leva mais do que 2 minutos, o que acontece é que o pessoal quebra esse processo em 2 postos de trabalho. Então, uma parte é feita aqui, aí ele anda no próximo posto, né? Dentro dos 2 minutos é feito o próximo processo. E se você ficar aqui no final da linha olhando os produtos saindo, você vai ver que exatamente a cada 2 minutos, ou uma variação pequena disso, sai um produto pronto, né? Então, isso é uma característica muito grande aí do processo de produção em linha. Quando a gente está falando de produção por lotes, a movimentação ela também é muito frequente, mas do lote completo, né? Então, você tem um lote de peças, um conjunto de peças que está reunido por algum motivo, seja porque é um lote que o cliente comprou, então aquele lote é daquele cliente específico, ou porque é um produto diferente do outro, então não pode ser misturado. Enfim, esse lote ele é todo processado em um posto de trabalho, ele é reunido, depois essas peças são transportadas todas juntas para um próximo posto, onde ele também é processado individualmente, depois aí, o lote todo novamente é movido. Então essa é a característica desse tipo de sistema de produção. E a produção por projeto é aquele exemplo que eu comentei do edifício, né? Pouca ou nenhuma movimentação do produto, geralmente os recursos atuam em torno do produto. E os fatores de movimentação. Aqui a gente tem sempre uma posição de origem, uma posição de destino, né? Então movimentação supõe aí alteração de posição. Então você tem pelo menos 2 posições envolvidas. Você tem aqui a movimentação que ela requer um tempo, requer um recurso de transporte. Então esse recurso pode ser um elemento que faz o transporte ou eventualmente é o próprio elemento que tem capacidade de locomoção. E energia, né? Isso se traduz monetariamente, né? Tempo, recursos e energia, tudo isso são fatores que envolvem algum custo ou algum esforço de alguma maneira que a empresa tem que despender para que isso ocorra. A movimentação dependente de recursos, então a gente pode classificar de 2 maneiras. Pode ser que o meu produto, o meu elemento, ele precise de ajuda para se movimentar, ele não tem capacidade de locomoção própria, é uma peça ou alguma outra coisa, então você tem aí várias opções, né? Em alguns sistemas é uma correia transportadora, outros são empilhadeiras, transportadores aéreos, né? Aqueles ganchos que transportam os produtos, ou os próprios operadores, né? E isso tem uma situação que é a movimentação independente, então nesse caso aqui os elementos se movimentam de local para outro com seus próprios meios, né? Então
Exemplos disso são clientes se movendo dentro de um sistema, né, de um sistema de serviços, ou veículos, né. Então, agora mudando para a parte de simulação, né, como é que a gente representa a movimentação, essas situações de movimentação no Arena? A gente tem aqui esses elementos principais como recursos do Arena para modelar a movimentação. A gente tem aqui o conveyor, que são correias transportadoras, o transporter, que ele é capaz de representar operadores, empilhadeiras, paleteiras, etc. E o route, que é a movimentação independente. Então, esse caso aqui é quando o próprio elemento se move sozinho, né? Vou falar então para vocês sobre esses recursos dentro do Arena, em termos de comandos, de módulos, o que a gente pode usar, né? O módulo Station. O módulo Station ele está presente em todos os tipos de movimentação que a gente tem no Arena, porque ele serve exatamente para definir a posição onde a entidade está dentro do sistema. Então, como eu mostrei aí agora há pouco, para você ter uma movimentação, você tem que ter uma posição inicial e uma posição final, né? E o módulo Station ele serve exatamente para definir isso, né? Quando você coloca um módulo Station dentro do seu modelo, você está dizendo para o modelo, olha, essa entidade está na localização tal, né? E aí você, a partir daí, seja qual for o método que você vai usar para movimentar a entidade, ela sabe de onde está saindo, ou seja, qual é a origem do movimento. O outro módulo que a gente tem para movimentação independente é o route, né? O route, ele, a partir daquela posição inicial, você pode dizer para ele qual é a estação final, ou seja, a próxima estação, para onde a entidade deve ir, e você pode informar também quanto tempo vai levar para essa entidade chegar lá. Então, em situações que você tem movimentação independente, que são pessoas ou veículos, você vai usar o route, mas também em situações em que você não precisa considerar a movimentação, né? Dependendo do tipo de estudo que você vai fazer, a movimentação você assume uma premissa de que a movimentação ela é ok, ela não é um problema para o sistema, então você não precisa nem mesmo modelar ela, né? Então, por exemplo, uma peça que ela não tem capacidade de movimentação individual, mas você pode representar ela se movimentando porque não interessa para o estudo de que forma ela está se movimentando. Você está assumindo que esse recurso de movimentação está presente e está cumprindo sua função corretamente. Então eu vou mostrar para vocês aqui como é que a gente vai representar uma situação. Eu vou dar um exemplo, né, dessa situação aqui. A gente vai aprimorar um pouquinho esse sistema aqui, que eu tenho a posição 1, então, traduzindo para os termos do Arena, é a Station 1. A movimentação aqui vou colocar 1 hora em média, até a Station 2. Dentro do Arena isso seria representado dessa forma, né? A gente tem aqui a chegada das entidades, o create que vocês já viram. Eu tenho a definição da primeira posição, na Station 1. Eu tenho o route, que envia essa entidade para a próxima estação. E eu tenho aqui a Station 2, que está recebendo essa entidade. E aqui ela está saindo do sistema pelo dispose. E a gente também tem a alternativa de colocar elementos de animação, né? Os elementos de animação no Arena eles são sempre opcionais, eles não alteram de forma nenhuma o resultado da simulação. Ele só tem realmente um efeito visual para você ver o que está acontecendo, né? Isso ajuda bastante para você entender como o sistema está funcionando e também para apresentar para alguém. Então, no caso do route, a gente tem aqui a animação do Station. Station, no caso, Station 1 e Station 2. E essa linha aqui é o caminho por onde a entidade vai passar. Então, quando ela sai da posição 1 para 2, ali na animação do Arena você vai ver a entidade caminhando por esse caminho aqui, né? Então, a situação que a gente tem aqui, vou exemplificar isso aqui no Arena, é uma peça a cada 3 minutos. E eu tenho aqui um posto de trabalho 1 em que eu tenho um recurso operador. Ele está trabalhando aqui com tempo de processo de 2 minutos em média. A movimentação aqui levando 5 minutos em média, até o posto de trabalho 2, onde eu tenho um operador 2, que o trabalho dele é uma operação de 3 minutos em média. Bom, pessoal, eu vou mostrar então para vocês dentro do Arena como é que a gente monta essa situação e configura os módulos para ter essa representação de movimentação.